e tua palavra será pregada, tua palavra que muda, que transforma, que liberta. Espírito Santo, tu és o dono do culto. Repreendemos toda força contrária na autoridade do nome de Jesus, todo espírito de engano, todo espírito de resistência, caindo por terra em nome de Jesus Cristo. E só o teu Santo Espírito, Pai, com total liberdade neste lugar. Porque falamos aos ouvidos, mas tão somente o teu Santo Espírito fala ao coração do homem. Que seja feita a tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Grupo Louvor, obrigado. Eu queria ficar só com tecladista. Viu, varão? A palavra do Senhor diz que quando Davi tocava aquela harpa, saíam notas poderosas ali, que até os demônios eram expulsos da vida de Saul. A palavra diz que ele está entronizado entre os louvores. Amém, meu irmão? Então a gente vai, eu queria que você me ajudasse aqui, viu? Que eu tenho certeza que sairão notas poderosas aí, vão tocar pessoas ali. Amém? Glória a Deus. Abre, por favor, meus irmãos, a tua Bíblia. Por favor, no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Irmãos, eu queria falar antes de abrir, falar um pouco sobre o tema, a força do perdão. É uma palavra tão simples de ser pronunciada e muitas vezes tão difícil de ser praticada, né? Uma palavra que só tem 2 sílabas aí, tão simples, mas muitas vezes para a gente praticar é tão difícil. E o que seria de nós sem o perdão do Senhor, né? Onde estaríamos nós? Para onde iríamos sem o perdão? E quando o pastor fez o convite, me veio a direção no coração de falar sobre esse tema. Na realidade, eu já estava estudando sobre esse tema alguns dias antes. E eu confesso que eu peguei esse tema aí, o Senhor vinha tratando comigo, num louvor que eu acho muito bonito de Sérgio Lopes, que chama A Força do Perdão. E dali o Senhor foi tocando no meu coração para dali se transformar numa ministração, né? O Senhor me deu alguns versículos, algumas passagens que eu queria compartilhar com vocês. Como Gênesis 3, vamos lá abrir. 3 a partir do versículo 6. Deixa eu ler logo ali, é melhor, mais rápido. 3, 6, a gente vai ler até o 8. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Vai agora lá para o versículo 14, por favor. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vai agora, por favor, em Lucas. Bem rapidinho, Lucas, capítulo 23. A partir do versículo 33. Já abriu? E quando chegaram a um lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Vai agora, por favor, para o versículo 42.
E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Vai agora para o livro de João. Você vai ler hoje um pouquinho a Bíblia, viu, irmão? João 19. João 19, 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Você conhece, irmão, uma atitude maior de perdão do que essa aí? Eu não conheço. Você pode folhear a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu não conheço nenhuma atitude de perdão maior do que essa daí. E uma atitude de perdão que nos perdoou, que nos tirou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Vai agora para o livro de Atos, capítulo 7, por favor. 7:55. Isso é só introdução, viu, irmão? Me ajuda aí, mídia. 7:55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. 56. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. 57. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos seus pés, de um jovem chamado Saulo. 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado, ou seja, perdoa. E tendo dito isto, adormeceu. Meus irmãos, o perdão, ele possui uma força sobrenatural. É algo dado por Deus que transforma inimigos em amigos. O perdão é aquele que transforma Saulos em Paulos. A Bíblia mostra que aqui, nessa passagem de Estevão, que na hora que Estevão estava sendo apedrejado, Saulo estava lá presente, consentindo com tudo aquilo ali. Mas o perdão dado por Deus àquele homem, quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, transforma ele de Saulo para Paulo. Antes de inimigo do Evangelho, agora amigo do Evangelho. O perdão tem esse poder de transformar inimigos em amigos. E quando eu estava lendo essa passagem aí, o que me chama muita atenção nessa passagem de Estevão é como aquele homem era cheio do Espírito Santo, né? Aquele homem ainda no final pede para que não fosse imputado àqueles que estavam tirando a sua própria vida aquele pecado. Só uma pessoa muito cheia do Espírito para dizer uma coisa dessa aí. É por isso que no início eu falei, o perdão é uma palavra tão simples de ser pronunciada e muitas vezes tão difícil de ser praticada. Quando Adão e Eva pecaram ali, quando Adão pecou no jardim, ele era amigo de Deus. E a Bíblia mostra que quando Adão peca, ele aceita comer do fruto que Eva comeu, a história todo mundo conhece. Diz que quando Deus ele veio ter um encontro com ele ali no jardim, como era de costume, a Bíblia diz que Adão se escondeu de Deus. Porque ele se sentiu, como eu posso dizer, indigno ali de estar na presença de Deus já. Porque ele já era conhecedor do bem e do mal, tinha desobedecido. E quantas vezes a gente se coloca nessa mesma posição de Adão? Muitas vezes a gente não
automaticamente se perdoa. Às vezes a gente tem o perdão de Deus e muitas vezes a gente não se perdoa. A gente vê isso em Judas. Judas traiu Jesus, mas não se perdoou. A gente vê que Judas chegou a um ponto de tirar sua própria vida, onde 1 João 1,9 diz que se nós confessarmos... Bota aqui, por favor, mídia. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Só que Judas, ele não se achava digno do perdão. Ele chegou a um ponto extremo de tirar sua própria vida. E no decorrer aqui, irmãos, eu vou tratar o perdão em 3 níveis. O nível de Deus para com o homem, que o texto máximo disso é quando Jesus vai à cruz do Calvário, como a gente já leu aqui. O segundo nível é o perdão do homem para com o outro. E o terceiro nível de perdão, quando a gente se auto-perdoa. E muitas vezes esse terceiro perdão, esse terceiro nível, é o mais difícil de ser praticado. Muitas vezes a gente não se perdoa por certas coisas, por certas situações, mas a palavra mostra ali naquela passagem da mulher adúltera, quando aquela mulher foi pega em adultério, a palavra mostra que aqueles homens chegaram, colocaram aquela mulher diante de Jesus e disseram: a lei de Moisés diz que essa mulher tem que ser apedrejada. E o que é que tu diz? Aí Jesus disse: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Aí a Bíblia diz que ele sabiamente, uma vez eu estava lendo essa passagem, o Espírito falou muito forte ao meu coração sobre uma atitude que Jesus teve que eu confesso que eu não entendia. A Bíblia diz que Jesus, ele se agachou, mais ou menos, e ficou riscando o chão, mais ou menos isso. E eu não entendia o que significava aquilo. E uma vez o Espírito Santo falou comigo tremendamente sobre aquela atitude de Jesus. Quando ele estava ali riscando o chão, e quando aqueles homens estavam presos à lei de Moisés, Jesus riscando, o Espírito Santo falou ao meu coração, quando Jesus está escrevendo: a letra mata e o Espírito vivifica. Porque eles estavam presos à lei. Jesus, quando ele diz: aquele que nunca pecou, atira a primeira pedra, eu fiquei meditando naquilo que o Espírito Santo começou a trazer ao meu coração ali, ele riscando. O que significa isso? Ao Espírito Santo, aquela voz bem suave: a letra mata e o Espírito vivifica. E eu comecei a meditar naquilo ali. A gente vê essa passagem da mulher adúltera, e a Bíblia diz que daqui a pouco cada um começa a jogar a sua pedra no chão. Começa a jogar a pedra no chão, começa a jogar as pedras, e só fica ela e quem poderia jogar aquela pedra nela, que era Jesus. Mas ele resolveu perdoar. E ele diz assim: onde estão os teus acusadores? Muitas vezes, irmão, nossos acusadores estão aqui, na nossa própria mente. E é o que faz com que nós não nos perdoemos. Aí Jesus diz assim: onde estão os teus acusadores? Ela olhou, eu vou parafrasear, olhou, não via ninguém, via ela e Jesus. Aí Jesus: vá, não peques mais, você está perdoada. E eu acredito que daquele dia em diante, aquela mulher começou a levar uma nova vida, ela foi perdoada, e muitas pessoas aqui, irmãos, estão precisando não só perdoar, mas também se auto-perdoar. Eu tenho certeza que se o Espírito Santo colocou essa palavra dentro do meu coração, alguém está precisando ouvir essa palavra aqui. E eu tiro até por mim, irmãos, porque não é muito fácil perdoar, não. É uma coisa que eu trago comigo, é não só viver, mas as oportunidades que eu tenho de levar a palavra de um evangelho realista. E não de um evangelho utópico, entendeu? O que é que eu estou querendo dizer com isso? É fácil perdoar em alguns momentos? Não é. Vai dizer que é porque não é. A gente está vendo aí o que está acontecendo contra Israel, esses terroristas aí, tudo, decapitando bebê,
coisa terrível. Mas você sabia que tem perdão para um homem daquele? Tem perdão para um homem daquele. Eu estava estudando a palavra, o Espírito Santo tratou ao meu coração sobre isso daí. Porque quando o ladrão da cruz disse assim para Jesus: Senhor, eu vou parafrasear, estamos aqui porque merecemos, pecamos, erramos, cometemos delito, e estamos tendo a pior morte imposta pelo Império Romano. Estou parafraseando. Mas esse homem nada fez, esse homem não fez mal nenhum. O perdão estava ali disponível para os dois, irmãos. Um reconheceu, o outro desprezou. E aquele que reconheceu o perdão, Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que é que isso me traz de entendimento? Que não há tempo nem estação para haver o perdão. Naquele momento ali, no final da vida, ali como se diz, aos 45 do segundo tempo, aquele homem recorre a Jesus e a palavra diz: aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. E quando ele recorre, reconhecendo Jesus, aí Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então a gente vê aqueles homens praticando aquelas atrocidades ali contra Israel, aqueles terroristas, tudo. Mas quem era Paulo, irmãos? Quem era Paulo? Um perseguidor de cristão. Vou usar uma analogia um pouco distante. Paulo era uma espécie de um terrorista, irmãos. Ele perseguia cristão. Quando Estevão foi morto, ele estava ali assistindo ali, achando bom que ele estava vendo ali. Só que não era Paulo, era Saulo. Mas só que houve salvação para aquele homem ali. E quem foi Paulo depois daquilo ali? Quando ele encontra Jesus no caminho de Damasco. Foi o homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Foi Paulo. A grande parte do Novo Testamento, quem escreveu foi ele, irmãos. Então, para aqueles terroristas lá, tem salvação. Nem que seja aos 45 segundos do tempo, quando foi para aquele homem na cruz, há salvação para aqueles homens lá. E como eu não sei quem foi que ministrou aqui, foi Marco Aurélio. Ele tocando mais ou menos sobre isso. Sobre a questão do perdão, porque o sangue de Jesus derramado não foi só para Israel, não foi só para aqueles que foram enxertados na videira. Foi para todos que reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, quando Jesus diz: está consumado, a palavra do Senhor diz que o véu foi rasgado de cima a baixo. A palavra de Deus diz que até a natureza se dobra à grandeza de Jesus. Que a Bíblia diz que a terra tremeu, mortos ressuscitaram, ou seja, até a natureza reconheceu quem era Jesus. E o que me chama a atenção, irmãos, é que quando a palavra do Senhor diz que o véu foi rasgado de cima a baixo, e eu estava vendo um comentário ontem em relação a Ismael e em relação a Isaac. E eu confesso que vi aquilo, eu fiquei meditando no que eu vi aquilo ali, dizendo que Ismael foi o esforço do homem para com Deus. Isaac foi de Deus para com o homem. Porque Isaac era a promessa, Ismael não era não. Marco Aurélio falou até sobre isso aqui. Só que quem foi Ismael? Foi uma atitude de Abraão junto com Sara impensada. E a sequela está aí até hoje aí. Então, a atitude de Abraão e de Sara foi um esforço de Deus, do homem para com Deus. Isaac não, de Deus para com o homem. Porque Abraão já era idoso, Sara já era idosa. Naturalmente falando, irmãos, era impossível aquele casal gerar um filho. Mas quando Deus promete, Ele cumpre, irmãos. Ele cumpre. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E aquele menino nasce. Eu fiz só esse comentário sobre eles dois, no que eu vou falar aqui agora. A palavra mostra que o véu, irmãos, ele foi rasgado de cima a baixo. Aí você pode se perguntar, uma vez eu estava estudando e me perguntei, por que o véu não foi rasgado de baixo para cima? Irmãos, ali está mostrando que o perdão para com o homem partiu de Deus para o homem, e não do homem para com Deus. Era impossível o homem se redimir do pecado que estava sobre ele.
Então, quando Jesus diz, está consumado ali naquela cruz, e o véu, a Bíblia diz que foi rasgado de cima a baixo, e o homem começa a ter acesso ao Santo dos Santos, irmão, que agora começa a habitar dentro de mim e de você. Deus está dizendo ali em outras palavras, a remissão da humanidade para comigo não depende do esforço do homem. Depende do meu perdão e do meu amor para com ele. E quando o véu se rasga de cima a baixo, está representando isso daí, irmãos. O agir de Deus para reconstituir a humanidade para com ele. E não a humanidade fazer esforço, como a gente vê algumas religiões aí. Porque a palavra diz que a salvação não é por obras, é por fé. Porque se fosse de baixo para cima, seria o quê? Uma atitude do homem para com Deus. Não. A atitude não é minha nem sua para com ele. A atitude é dele para comigo e com você. Agora, depois da redenção feita, compete a mim e a você reconhecer e aceitar o que ele fez naquela cruz ali. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo alguma coisa? Vocês estão calados assim? Vai, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que, por favor, a mídia colocasse aquele papel, aquele folderzinho que eu pedi para a mídia botar. Não sei se eles estão de posse dele aí. Eu queria trazer agora, irmãos, pronto. O que a falta de perdão pode produzir, irmãos, na minha vida e na sua? O que a falta de perdão pode produzir? Até onde isso pode nos levar, irmãos? O que isso pode ocasionar na minha saúde, no meu espírito, na minha alma? Como o irmão me deu o livro agora aqui, isso é um dos impedimentos da graça. Porque como eu vou pedir o perdão se eu não perdoo? Como é que eu vou pedir a Deus o perdão se eu não perdoo, se eu não aceito perdoar? A oração do Pai Nosso diz que, um dos trechos da oração do Pai Nosso diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Algumas traduções dizem, perdoai as nossas dívidas a quem nos deve, aos nossos devedores. Mas existe uma condicional ali. Se você for ver dentro da Bíblia, Deus em vários versículos, eu vou ver um ou outro aqui, que Deus ele determina que eu devo perdoar para ser perdoado. Eu devo ter compaixão para que Deus tenha para comigo. Como é que eu vou buscar o perdão se eu não sei perdoar? É difícil, irmãos. Como é que eu vou procurar algo se eu não estou plantando? A palavra do Senhor diz que aquilo que um homem plantar, ele certamente ceifará. Muitas vezes a gente só usa essa passagem para dízimos, ofertas e tantas outras coisas. Mas se você não planta perdão, como é que você vai querer colher perdão? É impossível, irmãos. Eu queria tratar com vocês aqui, meu amigo, perdão, a falta de perdão. Primeiro produz uma palavra chamada mágoa. Eu fui fazer uma pesquisa e queria compartilhar com vocês aqui. Desgosto. Tá, deixa eu ver se fica melhor de ver aqui. Acho que é a luz. Desgosto recolhido, cujas marcas transparecem num semblante, nas palavras, tristeza, amargura, pesar. Mágoa, ali é o significado num dicionário. Aí eu fui buscar um outro significado. É um processo descontrolado, que vai dia após dia abrindo brechas na nossa alma, adoecendo por completo os nossos sentimentos. Irmãos, a falta de perdão, o primeiro estágio de uma falta de perdão é mágoa. E eu grifei ali duas palavras, no semblante e descontrolado. A palavra diz que o coração alegre aformoseia o rosto. E o que eu achei engraçado quando eu estava lendo isso daí, é que isso é um significado, digamos assim, do mundo, vamos dizer assim, um significado, digamos, acadêmico no caso. Não é um significado bíblico, mas mesmo assim ele reconhece que até na aparência a falta de perdão ela fica evidente. Porque a palavra do Senhor diz que o coração alegre aformoseia o rosto. E diz que a mágoa ela fica evidente num semblante.
E depois de ir na parte mais abaixo, um processo descontrolado. Aí você pode se perguntar, como eu me perguntei na hora, por que um processo descontrolado, irmãos? Um perdão não resolvido é como uma bola de neve. Ela vai crescendo, 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 até parar numa palavra chamada ódio, que a gente vai ver o que significa isso daqui. Se você não controla, como é que você controla a mágoa? Perdoando. Não existe outra perspectiva de você controlar a mágoa se não for através do perdão. Se aquela mágoa, se aquilo ali não for tratado a tempo, aquilo vai evoluir para uma palavra chamada rancor. Aí eu peguei e fui fazer essa pesquisa na internet. Não sei se está visível para vocês aí, isso é um site da Jovem Pan. E eu estava vendo o que a falta de perdão poderia ocasionar. E ele diz aqui, ó, já evoluiu da mágoa para o rancor. Guardar rancor faz mal e pode até causar doenças. Veja dicas para perdoar, seguir em frente. Pronto. Eu queria que você se ativesse apenas a matéria. Isso é uma matéria de um jornal. Muitos conhecem aqui essa empresa. E o que me chama a atenção, irmão, que estudos, mesmo sendo, digamos aqui, estudos seculares, provam o mal que a falta de perdão pode ocasionar na vida de uma pessoa. Veja que isso daqui, ele não está falando de Bíblia, ele está trazendo um conceito secular, e estudos feitos dentro da medicina, tantos outros estudos. Eu estava vendo hoje de manhã que a medicina já descobriu que aquele que perdoa poupa doenças coronárias, irmãos. O que perdoa poupa doença no coração. Veja a que ponto a falta de perdão pode prejudicar não só espiritualmente, mas como fisicamente o ser humano. E principalmente nós que somos filhos de Deus. Como vamos falar de amor se não soubermos amar? Como? Como vamos falar de amor se não soubermos amar? Aí tem outra frase que eu achei tremenda dentro de uma música que fala assim: que o perdão é cúmplice do olhar. Porque muitas vezes a gente fala perdão da boca para fora, mas a expressão ela entrega, irmão, se realmente estamos perdoando ou não. E quando eu vi esse louvor de Sérgio Lopes, eu gosto muito dele, e ele fala, tem um trecho da música dele que ele diz que o perdão, é mais ou menos assim que ele diz, é cúmplice do olhar, e realmente, a palavra não diz que o coração alegre formoseia o rosto? Então, um coração amargurado, um coração cheio de mágoa, cheio de rancor, como a gente viu aqui, o que é que não vai produzir na vida de uma pessoa, irmãos? Isso vai impedir o agir de Deus na minha e na tua vida. Como a gente vai querer ver o mover de Deus sem perdoar? A palavra do Senhor diz que Deus ordena a bênção onde há o quê? A unidade. Aí você vai dizer a mim que a unidade sem perdão é impossível. É impossível haver unidade sem perdão. Como é que você vai dizer que uma igreja está unida se há dissensão dentro dela? Eu lembro que quando o pastor Banda, ele sempre queria fazer uma reunião, né? Eu sempre ouvia os ministros dizendo, 1 Coríntios 1:10, se não me falha a memória, para que todos dissessem a mesma coisa, tal. Em outras palavras, o que é que ele estava dizendo ali? Irmãos, andem em unidade. Andem em unidade. A dissensão, a palavra diz que o reino dividido não prospera, não subsiste. E a falta de perdão, irmão, dentro de uma igreja, é a semente de Satanás enraizando em todos os setores. E isso vai impedir não só o crescimento natural, mas como o crescimento espiritual da igreja. Porque a palavra do Senhor diz que não é quem planta, não é quem rega, mas quem é que dá o crescimento. E como ele vai dar o crescimento havendo divisão? A palavra ela é exata, irmão. O reino dividido não prospera. Pode voltar aqui, por favor, Mídia? Eu vou dar uma pressinha agora, meu irmão. Ódio. O ódio é um sentimento, acho que é profundo aí, que eu não estou vendo aqui direito. Profundo. Eita, não dá nem para ver, ó. Espera aí. Deixa eu abrir aqui, moço, que eu tenho aqui, é melhor. Rapidinho, viu? Eu não estou vendo. Deixa eu ler isso para vocês aqui, rapidinho. Rapidinho, eu tenho aqui.
achei. Pronto, agora. O ódio é um sentimento de profunda antipatia, desgosto, aversão, raiva. Preste atenção agora nessa palavra, está até grifado ali. Rancor profundo. Perceba que aqui evolui do rancor para o ódio. Horror, inimizade ou repulsa contra uma pessoa ou algo, assim como o desejo de evitar, presta atenção, limitar ou destruir o seu objetivo. Veja a que ponto um coração que não perdoou lá atrás, ele pode evoluir. Isso é um princípio satânico, irmãos. Aí você pode dizer assim, mas como você pode provar que são os princípios satânicos? Como foi que Lúcifer saiu de lá? A palavra do Senhor, eu não estou aqui, eu vou usar uma analogia, irmão. Não estou falando agora aqui de perdão. A Bíblia diz que chegou a um determinado ponto que Lúcifer, ele quis tomar o lugar de Deus. Nasce ali uma semente maligna no coração dele. Quem era Lúcifer? O querubim ungido. Era aquele anjo responsável pelo louvor, tal, rico em formosura, mas uma pequena semente no coração dele evoluiu a um ponto dele ser expulso. E a falta de perdão, irmão, pode produzir algo no meu coração e no teu. Isso pode roubar a minha salvação e a tua. A gente pensa que isso é besteira, não é. Lembre-se, uma bola de neve, ela não começa grande, ela começa pequena. Aí não perdoa, isso gera uma mágoa. Daqui a pouco isso já está evoluindo para um rancor. Aí depois isso começa a evoluir para uma palavra chamada ódio, que eu vou ver outro significado aqui que eu achei bem interessante. O ódio é um sentimento muito forte de aversão, sem nenhum amor. Veja só, irmãos. Deixa eu voltar aqui. Sem nenhum amor. Quem não ama seu irmão, não tem o amor de Deus dentro do seu coração. O ódio por outras pessoas é destrutivo e leva ao pecado. Agora presta atenção aqui, ó. Perceba que eu coloquei a palavra perdão em destaque e bem maior do que as outras. Perdão. Esse conceito eu achei bem interessante, adaptei algumas coisas que diz assim: bálsamo criado por Deus, que por onde passa, produz cura, cicatrizando feridas no corpo, na alma e no espírito, possuindo força para libertar o ofendido. E eu comecei a meditar, irmãos, o perdão, ele não vai libertar quem te ofendeu, ele vai libertar você que está ofendido. Se ele resolver se conciliar, mas perdoa. Tira esse sentimento do teu coração. Tira esse sentimento maligno do teu coração. Também estou falando para mim, irmãos. Porque, como eu falei lá no início, é uma palavra pequena, mas muitas vezes é difícil de ser praticada. Perdão é tão simples, não é perdão, mas às vezes para ser praticado é tão difícil. Principalmente contra alguém da família. Quantas vezes alguém da família nos machuca? Quantas e quantas vezes alguém da própria família, irmão, nos machuca, nos fere. Eu lembro quando eu perdi meu pai tinha 54 anos na época, morreu muito novo. E eu lembro que depois que eu me converti, meu pai infelizmente se entregou ao alcoolismo, tudo, era uma pessoa muito gente boa, mas infelizmente foi vítima do alcoolismo. E eu lembro que quando eu casei, ele não foi ao meu casamento. Eu era cristão já, quando eu casei com Janaína, ele não foi. Eu percebi que ele sentiu aquilo ali, mas ele não foi. E outras coisas que ele fez comigo, tudo. Mas, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Eu não trago nenhuma mágoa do meu pai. Graças ao bom Deus, eu não trago nenhuma mágoa dele. Claro que eu queria que ele estivesse presente no casamento, um momento assim que marca a vida de qualquer pessoa, que dá importância ao matrimônio. E ele não compareceu. E eu lembro que a gente casou no dia 8 de novembro. Engraçado que eu tenho um negócio com o dia 8. Eu nasci no dia 8 de março. Meu filho nasceu no dia 8 de março.
Me converti no dia 8 de novembro e casei no dia 8 de novembro. É interessante, né? E eu casei no dia 8 de novembro. Quando foi em janeiro, dia 9 de janeiro, meu pai faleceu. E eu confesso a você, meus irmãos, me chateou, claro, algumas coisas que ele fazia comigo, fazia com minha mãe. Mas, glória a Deus, Pai. Mas, irmãos, eu não trago nenhuma mágoa dele, irmãos. Aí você pode dizer assim para mim, mas, irmão, vai ter mágoa do teu pai que faleceu? Eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, que tem uma mágoa do pai dela terrível. Era difícil, batia na minha avó, não cheguei a conhecer, mas batia na minha avó, era um homem muito ignorante, etc, etc, etc. Mas mesmo depois do pai morto, a minha tia guarda um rancor. Já arrancou, já evoluiu para a estágio do rancor. Terrível do próprio pai. Mesmo depois de morto, ela não consegue perdoar o pai dela. A um ponto, veja que ponto isso pode aprisionar a vida de uma pessoa, né, irmãos? A falta de perdão. Quando o Senhor me deu esse título, a força do perdão, porque, irmãos, o perdão ele possui uma força sobrenatural de libertar o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. O perdão ele produz algo que foi ensinado por Deus, irmãos. Quando Adão peca, Deus automaticamente, irmãos, já prepara ali um plano redentivo, porque ele queria o homem junto com ele. Mas precisava haver ali o perdão. Recentemente, há cerca de uns 15, 20 dias, eu fui para despedida do pastor que eu servi durante 17 anos. E desde que eu tinha saído de lá, há 2 anos já, eu não tinha mais visto nem nada, não tinha mais ido lá. Graças a Deus, saí de lá em paz, sem problema nenhum. Tenho rancor nenhum, claro, chateado com algumas coisas, sim. Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que não, porque sim. Mas mágoa, rancor, jamais. E a gente foi, há cerca acho que de uns 20 dias, para a despedida, né? Que teve a mudança de direção da igreja, todas essas coisas. Irmãos, aconteceu algo lá que eu achei tremendo, irmãos. Quando eu entrei, eu olhei assim. História, muito tempo ali, a gente se casou lá, tem uma história muito grande. Aí, irmãos, quando... Eita Deus. Não permita, irmãos, que a ingratidão... Glória a Deus. Glória a Deus. Não permita, irmão, que a ingratidão supere a gratidão no teu coração. Jamais. Glória a Deus. Perdão, irmãos, perdão, mas... E aconteceu algo, irmão, que aquilo me marcou. Como eu estou dizendo a vocês, estou sendo sincero aqui. Mágoa nenhuma, chateação com algumas coisas sim, não vou dizer que não. Mas mágoa, nada. Diante de Deus, nada. E eu lembro que quando Janaína chegou perto do pastor, aí eu lembro que ele perguntou mesmo assim. Eu estava perto, só que ele não me viu. Tinha muitas pessoas, né? Só que ele não me viu. Aí eu lembro quando ele perguntou a ela, cadê Naildo? E aquilo me tocou, irmãos. E eu fiz questão de ir para a passagem de liderança, para a despedida. Eu fiz questão de ir. Porque eu sou muito grato, irmãos. Eu estou hoje aqui, eu devo muito àquele casal lá. Independente de, irmãos, mas eu devo muito àquele casal. Foi aquele casal que reconheceu, que separou para o ministério, etc, etc, etc. Onde a gente casou. Então, jamais eu poderia perder esse momento. Mas o momento, irmãos, que mais me marcou, e eu vou tocar um pouco nessa passagem aqui, bem rapidinho, foi quando
eu abracei ele, irmãos. Como aquilo me marcou. Aí você diz um simples abraço, mas me marcou. Pode ter sido um abraço e despedida, não sei se eu vou o ver mais, tá, para ir para fora do Brasil. Mas, irmãos, eu vou te dizer, mesmo sem mágoa, sem nada, como aquele abraço foi poderoso, irmãos. Como aquele abraço foi poderoso. Como um abraço pode redimir uma pessoa, como um abraço pode transformar uma pessoa, irmãos. Eu não estou dizendo especificamente comigo, não, mas para mim aquilo me marcou. Aquilo me marcou. E onde é que eu estou querendo chegar, irmãos? Nunca permita que a ingratidão supere a gratidão na tua vida. Nunca permita isso, irmãos. Nós somos falhos. Quem é perfeito aqui? Ninguém. Se na placa, se lá fora tivesse uma placa, só entra perfeito, primeiro a estar fora aqui seria eu, irmão, que ia estragar o ambiente aqui. Se tivesse a placa lá fora, só entra a perfeição, quem estaria aqui presente? Irmãos, e para encerrar, meus irmãos, tem mais algumas outras coisas, mas quando eu estava orando em casa, eu pedi muito ao Espírito para que eu não atrapalhasse. Eu esperava de outra maneira, mas eu queria era não atrapalhar. O que eu queria era não atrapalhar. E me veio agora a memória, uma passagem de Pedro. Até falei da última vez aqui. Quando Pedro nega Jesus por 3 vezes, irmãos. Nega Jesus por 3 vezes. Jesus estava sendo pego para passar pela crucificação. A terceira vez que Pedro nega, o galo canta. E o que é que me chamou muita atenção ali? Que quando Jesus ressuscita, procura Pedro, tudinho, manda avisar Pedro. Aí Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz, eu te amo, Senhor. Depois ele pergunta a segunda vez, Pedro responde. Depois pergunta a terceira vez e Pedro responde. E uma vez eu estudando, eu fui procurar entender o porquê disso daí. Irmãos, quando Deus perdoa, está perdoado. Na mesma intensidade que Pedro negou, Jesus perdoou. Pedro negou por 3 vezes, Jesus perguntou a ele por 3 vezes. Cada pergunta daquela, ele estava pagando uma página da história de Pedro. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Depois ele novamente, Pedro, tu me amas? Pela segunda vez, aí pergunta a terceira. E eu fiquei meditando naquilo, porque, irmãos, o que Jesus fez na cruz, não precisa de bengala, não precisa de muleta. Quando ele disse está consumado, o que é que ele está dizendo em outras palavras? Não há mais nada a fazer, agora depende de você. Quando Jesus, ele pergunta a Pedro por 3 vezes, ele está dizendo, eu vou te redimir por completo, Pedro. Porque existia um peso no coração de Pedro ali, eu tenho certeza disso. Porque ele era um dos mais chegados, era Pedro, João e Tiago. E se não me falha a memória. Eram os 3 que eram mais chegados de Jesus. E a punhalada veio justamente de quem estava mais perto. E muitas vezes, irmãos, a punhalada não vem de quem está longe, vem de quem está mais perto. E a punhalada veio de quem estava mais perto de Jesus, que foi de Pedro. Só que ele teve um sentimento verdadeiro, houve um arrependimento verdadeiro. Então Jesus perdoou, porque viu verdade no coração de Pedro. Então se Jesus vê verdade no seu coração, ele vai te perdoar. 1 João 9 diz, se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Não precisa abrir, eu vou falar bem rapidinho. De uma parábola, irmãos, que eu estava lendo e eu achei tremendo. É a parábola do credor incompassivo. Não precisa abrir, está lá em Mateus 18. E eu vou parafrasear aqui. Irmãos, essa parábola, ela fala de um homem que pediu perdão a um rei. Esse rei, essa parábola, Jesus falando dessa parábola, eu procurando entender. Esse homem, ele pede o perdão a Jesus. A Jesus não, ao rei. E ele devia, irmãos, 10.000 talentos. Quando eu fui fazer a pesquisa, fui ver o quanto valia
um talento dentro do Novo Testamento era em torno de 35 quilos aproximadamente de prata. Um talento valia 6.000 denários. Aí você vai perguntar, o que é um denário? Era um salário de um dia de um trabalhador, era um denário. E eu fui ver aquela parábola e eu achei interessante. Aí diz que teve um determinado ponto, presta atenção que eu vou dizer aqui, que o rei começou a ver quem estava com dívida com ele. Aí ele viu esse homem que devia 10.000 denários, ou seja, uma dívida impagável. A dívida minha e sua jamais poderíamos pagar se Jesus não tivesse ido na cruz do Calvário. E a dívida era impagável, era desde 10.000 talentos. E esse homem se prostra diante do rei, presta atenção, se prostra diante do rei e diz, Senhor, me perdoa, eu não tenho como pagar essa dívida. Aí o rei diz assim, olha, se você não tem como pagar, eu vou vender você, eu vou vender seus filhos e vou vender a sua esposa. Aí ele fica, aí pede perdão, me perdoa, tal, aquele negócio todo. Aí o rei resolve perdoar aquele homem. Só que depois que esse homem é perdoado, vem um homem até ele que devia a ele 100 denários. Ele já tinha sido perdoado. Aí o homem diz assim, me ajude, eu vou conseguir pagar essa dívida. Aí se colocou de joelho, se você for ler a parábola, você vai ver. Ele se coloca de joelho, pede tudo, e veja a atitude, presta atenção, daquele que pediu perdão, ele não perdoou. Ele pede perdão ao rei, mas quando ele precisa perdoar, ele não perdoa. Aí ele pega o homem, coloca o homem dentro de uma prisão, cobra a dívida do homem, só que depois chega ao conhecimento do rei. Aí diz assim, servo mau, você é um servo mau. Você me pediu perdão, eu te perdoei. Eu ia vender você, eu ia vender sua mãe, sua esposa e seus filhos. Mas você me pediu, eu te perdoei. Por que você não perdoou também quem te devia? Eu queria que a mídia colocasse aqui agora, por favor, Mateus 18, 34, por favor. 18, 34. E você vai ver, irmãos, o que foi que aquele rei fez com aquele homem que não perdoou. Indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Eu te pergunto, você e eu conseguimos pagar a dívida da cruz? Não. E a palavra diz aqui que o rei colocou ele na mão dos atormentadores. Vocês estão entendendo já o que é isso aqui, né? 35. Assim vos fará também meu Pai. Isso é uma parábola dita por Jesus. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes, cada um o seu irmão, as suas ofensas. O que é que Deus está dizendo aqui? Você quer perdão? Perdoe. Se você quer perdão, perdoe. Se eu quero perdão, perdoe para ser perdoado. Aquela oração do Pai Nosso ali, não está, aquilo ali não é uma, digamos assim, irmãos, aquilo ali não é um enfeite bíblico, não. Para que possamos ser perdoados, temos que perdoar. Como é que vamos alcançar o perdão se não perdoamos? É uma ordenança bíblica, irmão. Não dá mais tempo. Se você for fazer um estudo, você vai ver várias passagens falando sobre perdão. Tem um versículo aqui que eu queria que o irmão abrisse aí, por favor. Provérbios 17, 22, irmão. Provérbios 17, 22, por favor. Terminando já, viu? O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Por que eu pedi para ele botar esse versículo aqui? Para dar embasamento naquela pesquisa que eu fiz.
Veja que ele diz aqui: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido, eu vou te perguntar, irmãos. Quem não perdoa, quem tem mágoa no coração, evoluiu para um rancor, ou porventura evoluiu para um ódio, o espírito está abatido ou não está? Está abatido. E ele diz: o espírito abatido virá a secar os ossos. A gente usando aqui, irmãos, secar os ossos se refere ao quê? A doença no corpo. Então a falta de perdão, ela não possui apenas uma raiz maligna de destruir a tua comunhão com Deus. Não. A falta de perdão, ela vai produzir resultado no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Irmão, abre aí, por gentileza, no livro de Gênesis, para a gente encerrar, capítulo 25, por favor. Gênesis 25. Glória a Deus. Não, perdão, irmão, perdão. Gênesis 33, 1. Por favor, me perdoe aí. Gênesis 33, 1. E levantou Jacó os olhos e olhou. E eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. 32. E pôs as servas e seus filhos na frente e a Leia e a seus filhos atrás. Porém a Raquel e José, os derradeiros. 33. 33, 3. E ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou o seu irmão. Versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. Meus irmãos, essa passagem aí fala de Esaú e Jacó, dois irmãos que vendeu a primogenitura ao outro. Esaú vende a primogenitura a Jacó. Esaú tinha saído para caçar, tudinho e tal, só que ele chega com muita fome. Jacó está preparando ali um guisado. E guarda bem o que eu vou te dizer agora, irmãos. Esaú pede um pouquinho daquela comida, aí Jacó diz assim: me vende a tua primogenitura? Irmãos, nunca troque algo passageiro por algo que vai influenciar o resto da tua vida. Esaú trocou algo passageiro, foi um prato de lentilha, por algo que teve repercussão na vida dele inteira, que foi a primogenitura. Aí ele vendeu a primogenitura, depois o pai dele já velho, Isaac, já perto de morrer, tudinho, já cego. Aí ele diz assim a Esaú: prepara para mim um guisado que eu vou te abençoar. Porque Esaú era o filho primogênito de Isaac. Só que Rebeca escuta a conversa e diz assim: olha, o coração de Isaac era mais alinhado para Esaú, o de Rebeca para Jacó. Aí Rebeca escuta e diz assim: olha, corre, prepara aí uns cabritos, não sei o que e tal, que eu vou fazer um guisado para que teu pai te abençoe. Veja o que foi que essa mãe fez. Quase essa mãe provoca um homicídio dentro de casa. E aí preparou tudinho, chegou diante de Isaac. Isaac vai, abençoa Jacó. Depois Esaú chega e diz: pai, me abençoa. Me abençoa. Aí ele disse: quem é tu? Eu disse: não, eu sou Esaú. E quem foi aquele que chegou no teu lugar? Aí, transcorrer da história tudinho, olha o que foi que aconteceu. Brotou dentro do coração daquele irmão um ódio pelo outro irmão dele, que era Jacó. E ele disse que ia matar Jacó. Só que a mãe escuta, a mãe fica sabendo e diz: olha, prepara tudo aqui e vai para a casa do meu irmão. O nome do irmão dela era Labão. Vai para lá, para a casa do meu irmão, passa lá um tempo lá, porque ele quer te matar. Aí Jacó vai para a casa desse tio. Lá ele prospera muito, trabalha 7 anos. Aí, em vez de casar com a mais nova, que era Raquel, casa com
acho que é Léia, se eu não me engano, o nome dela. É enganado, Jacó começa a colher aquilo que ele havia plantado, porque ele enganou e foi enganado pelo tio. Depois ele trabalha mais 7 anos, casa com quem ele realmente queria, resumindo. Depois Jacó fica muito rico, a um ponto de ficar mais rico do que o tio. Por quê? Porque a bênção de Isaac estava sobre ele. E Esaú tinha trocado algo momentâneo, que era aquela vontade da carne. Preste atenção, irmão. Ele satisfez a carne com aquele prato de lentilha, mas só que o resultado daquilo repercutiu por toda a vida dele. Nunca troca algo passageiro por algo que vai repercutir em toda a tua vida. Aí depois, Deus fala com Jacó e diz, volta para a tua terra. Ele diz, como é que eu vou voltar se meu irmão quer me matar? Já tinha passado vários anos, ele muito rico, aí ele diz, olha, eu vou mandar mensageiro para o meu irmão e vou encher meu irmão de presente, muita cabeça de animal, tal, não sei o quê. Aí, parafraseando, eu vou mandar ele à frente, os presentes à frente, porque vai amolecer o coração daquele que quer me matar, e quando eu chegar perto dele, ele vai estar com o coração mais quebrantado, né? Só que quando os mensageiros chegam a Jacó, diz, olha, teu irmão está vindo aí. Mas ele vem com 400 pessoas com ele. Aí Jacó disse, eu estou perdido, eu vou morrer. Esaú era homem de caça. Jacó era um homem mais pacato. Só que, irmãos, essa passagem que a gente leu aí, irmãos, diz que quando os irmãos se viram, prevaleceu não o ódio, mas a força do perdão. Não prevaleceu o ódio entre os irmãos, prevaleceu a força do perdão. A palavra mostra que eles correram, se abraçaram, choraram, se perdoaram. Tem um momento que fala que Jacó quer dar presente, ele não aceita aquele negócio. Mas onde é que eu estou querendo chegar? Pode ficar de pé, irmão. Já encerrei. Grupo Louvor, por favor. Mas a força do perdão, irmãos, foi muito superior à força do ódio. Porque um irmão queria matar o outro. Esaú queria matar Jacó. Mas a força do perdão foi o suficiente para ver a restauração naquela família ali. E eu vou te dizer algo. Eu queria... O louvor pode ir. Eu queria fazer 2 convites, irmãos. São 2 convites para a salvação. Um é para a salvação do coração. E o outro é para o novo nascimento. Não permita que o teu coração te condene ao inferno. Me perdoe, mas é uma palavra dura, mas é o que o Espírito Santo está tratando no meu coração para trazer. Se teu coração precisa de salvação, mesmo você sendo cristão, libera o perdão. Libera o perdão, para que o teu coração não te condene. Porque você vai recorrer ao perdão de Deus, mas você precisa perdoar primeiro. O louvor, eles vão ministrar esse louvor aqui. E eu lembro que quando eu estava estudando essa palavra, eu fiz algo que meu irmão não gostou, meu irmão de sangue. E ela dizia direto, peça perdão a seu irmão. Eu estou com a razão. Vá pedir perdão a seu irmão, eu estou com a razão. Quando eu comecei a estudar essa palavra ontem, Espírito Santo, vá pedir perdão ao seu irmão. Aí eu peguei o celular, mandei uma mensagem para ele, que o meu irmão não foi muito dado a estudo, não quis muito estudar, ele tem 2 filhos. E eu me preocupo um pouco, por quê? Eu disse, rapaz, vê a questão dos teus filhos aí, já tem uma certa idade, para que eles possam estudar. Tu não quiser estudar, mas oferece isso a teu filho. Aí ele tem uma casa lá pro lado de Igaraçu, fez uma piscina, tal, disso aí. Aí eu peguei e mandei uma mensagem para ele. Para fazer piscina, tu tem dinheiro, mas para tu botar o teu filho numa escola que preste, tu não tem dinheiro. Meu amigo, o tempo fechou, minha mãe ligou para mim, já me deu logo um bale logo. Pense.
E ela dizendo, peça perdão ao seu irmão. Eu não, mas quando foi ontem, o Espírito Santo tratou meu coração e eu pedi perdão a ele. Mesmo estando certo. Mas eu precisava pedir perdão a ele. Escuta esse louvor, irmãos. Amém. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Deixa Deus falar o teu coração, irmão. Fonte, Senhor. Deixa o Senhor falar o teu coração. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, restauração, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas Glória a Deus. vivas. Você que nunca... Tu és a fonte, Senhor. Irmãos, eu não ia fazer esse convite não, mas eu vou fazer. O louvor diz, fluirão rios de água viva. Existe um rio. E ele quer transformar o teu coração. Eu vou fazer 2 convites aqui. Eu não ia fazer esse convite, mas eu vou fazer esse convite. Você que não consegue perdoar. Você que não consegue perdoar.
e sabe porque sabe que precisa perdoar, porque é algo que Deus está tocando no teu coração, dizendo: filho, muito tenho para fazer na tua vida, mas remove essa pedra do teu coração, porque já está cheirando mal. E Deus quer te libertar aqui essa tarde. Não tenha vergonha, não se sinta constrangido. Você que não consegue perdoar, seja o que for, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Eu não ia fazer esse convite, irmãos, mas o Senhor está me direcionando a fazer esse convite. E o segundo convite, você viu falando aqui sobre perdão, e o Senhor quer que você reconheça esse perdão aqui essa tarde. Você que nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida, Salvador da sua vida, como você viu, o perdão está disponível, mas você precisa reconhecer. Existe algo que só você pode abrir por dentro do seu coração, para que ele possa entrar. Só você pode fazer isso e você sabe disso. Como aquele ladrão na cruz fez: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor, movido de íntima compaixão, de grande amor, parafraseando, disse: eu te perdoo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se você talvez não se perdoe esse momento. Se você não se perdoa, vem aqui na frente. Não é para salvação, não. Se você não consegue se perdoar, vem aqui na frente. E eu não vou insistir não, irmãos. Se o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer essa palavra, Ele sabe por que foi. Se tem algo na tua vida que você também não consegue se perdoar, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Porque a palavra diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E você que nunca fez essa aliança com Cristo, se você nunca fez, vem aqui à frente. Vem reconhecer o perdão que Ele tem para a tua vida. Glória a Deus. Estenda a tua mão para cá, irmãos. Glória a Deus. O culto não terminou ainda não, irmão. Fica ligado. Fica ligado, porque o Espírito falamos aos ouvidos, mas é o Espírito quem fala ao coração do homem. Porque é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria mais uma mulher aqui, por favor. Pai, em nome de Jesus, repreendo todo espírito de acusação sobre essa vida, Pai. Todo espírito de acusação sobre esse jovem eu repreendo na autoridade do nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. Tu és aquele que perdoa, Pai. Tu és aquele que sara as feridas, cura o corpo, a alma e o espírito. Repreendo tudo que te acusa. Tudo que te acusa eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Porque o sangue de Jesus também foi derramado pela tua vida.
ainda darás muito fruto ao Evangelho. Darás muito fruto, muito fruto. Serás tremendamente usado pelo poder de Deus. Porque a mão de Deus é sobre a tua vida. Eu aniquilo os planos de Satanás sobre a tua vida na autoridade do nome de Jesus Cristo. E darás muito, muito fruto. Muito fruto. Serás poderoso na mão do Senhor. Serás poderoso na condução do Evangelho. E o nome do Senhor será grandemente honrado e glorificado. Oh, glória a Deus, Pai. Grandes coisas o Senhor tem na vida desse jovem, Pai. Grandes coisas, porque o Senhor usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aqueles que não são para confundir os que são. Dorme em paz. Dorme em paz. Porque o Senhor já te perdoou. Segue o teu caminho. Porque grandes coisas o Senhor tem na tua vida.